E vamos falar agora de um outro jogador do time da Vila Belmiro que passa um momento muito difícil, né, Milena? A gente vai falar do atacante Nilmar, recém-contratado pelo Santos, que decidiu enfrentar a depressão e está afastado do futebol. É uma doença de difícil diagnóstico, mas que não é novidade dentro do esporte. A alegria do futebol interrompida por um sofrimento. Desta vez, não foi o histórico de lesões que tirou Nilmar de campo. O motivo do afastamento? Tratar da doença que ficou conhecida como o mal do século, a depressão. Ele tem o apoio do grupo, né? E o clube também já se manifestou que vai ajudar clinicamente. É uma doença que é preocupante, né? Todo mundo sabe que é difícil. Diagnosticado pelo Departamento Médico do Santos e de acordo com a nota oficial divulgada pelo clube, foi o próprio atacante quem pediu a suspensão de contrato por tempo indeterminado. Então, no momento em que ele pede essa permissão para o recolhimento, isso é um prognóstico muito favorável, não é? Porque ele consegue reconhecer a necessidade de um tratamento específico. Kátia Rubio é pesquisadora e professora da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo e uma das pioneiras em psicologia do esporte. Há uma ideia de que o atleta seja um super-herói e que cada vez que ele entra para competir, ele está sempre no seu melhor. E não, o atleta é um ser humano e sofre tudo aquilo que a família sofre, que a sociedade sofre. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo, mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão. Para você ter uma ideia, isso é mais do que toda a população do Brasil. E no meio esportivo, o problema do Nilmar, atacante do Santos, infelizmente, não é um caso isolado. A nadadora Joana Maranhão, vítima de abuso sexual na infância, sabe bem o que Nilmar está passando. Eu começo a ter medo de sair, eu começo a desistir de fazer as coisas da minha rotina. Eu deixo de tomar café, aí eu deixo de tomar banho, aí eu deixo de treinar aqui. Eu começo a ficar, eu começo a me retrair. Quando eu percebo, eu estou dentro de casa, eu não quero sair de jeito nenhum. Isolamento social e pensamentos negativos são alguns dos sintomas da doença que já atingiu grandes nomes do esporte. O maior campeão olímpico de todos os tempos, o nadador Michael Phelps, confessou já ter buscado ajuda especializada. O tenista André Agassi também enfrentou uma dura batalha contra a depressão, que em níveis mais acentuados pode até levar ao suicídio. Foi o que ocorreu com o goleiro da seleção alemã Robert Enke. A depressão, ela é uma doença impeditiva. E isso é absolutamente incompatível com a função do atleta, que ele está em movimento, ele está sempre em picos de energia. Não dá. Ser atleta de alto rendimento, ídolo do esporte, é conviver constantemente com a pressão. Mas isso não significa ser infalível. Não é muito permissível dentro do meio você dizer eu fui mal porque eu estava mal, eu fui mal porque foi um dia ruim ou porque eu estou passando por um momento difícil. É como se isso fosse um fracasso. Isso para mim não é fracasso, isso para mim é ser humano e eu sou humana. É esse direito de conviver com quem você é de fato e não ter vergonha de falar sobre que me libertou disso. Em busca da reabilitação, Nilmar já deu o primeiro passo. Iniciou o tratamento contra a depressão e agora precisa de tempo para se recuperar. Então, não esperem que o Nilmar volte amanhã, porque o tratamento da depressão não é uma dor de cabeça que você toma uma aspirina e tudo passou, não é? Se a torcida do Santos quer fazer algum bem para o Nilmar, deem a ele o tempo que ele precisa para poder se sentir bem. É um jogador que a gente conta e torce para que ele volte e nos ajude em busca dos objetivos.